Oi, pessoal, boa tarde. Chegamos agora, conforme combinado, 12h12 aqui, para uma live da série de lives especiais que nós vamos ter essa semana. E você é meu convidado especial, minha convidada especial, nessa série de lives sobre parentalidade, sobre família. Para você que está aqui comigo, vamos lá, vamos começar aqui hoje. A gente vai falar sobre um tema que é a coragem, né? O tema de hoje, da live que nós teremos aqui hoje é como me encorajar. Ó, tem gente chegando, seja bem-vinda. Como me encorajar na educação, na criação dos filhos. Como viver nesse padrão que é a coragem. A gente vai falar o que é a coragem, o porquê que é difícil pais adotarem a postura de pessoas corajosas, se veem como pessoas corajosas, agirem, procederem como pessoas que têm coragem. E para você que está aqui me assistindo, essa live não vai ficar gravada, tá? Todas as lives dessa série, elas não vão ficar gravadas aqui, elas são desse período, um esquenta para a nossa imersão. E quem está lá no grupo da nossa imersão, que vai participar, vai receber todos os materiais exclusivos. Para você que não está ainda no grupo, eu te convido a entrar, porque todas as lives vão ter resumos, vão ter materiais de apoio. E se você não estiver no grupo, você não vai ter acesso a esses materiais, tá? E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre coragem. E aí eu começo aqui falando sobre o significado dessa palavra coragem, né? O que é coragem? É cor, que vem de coração, agem vem de agir. Então, não sei se você sabe, mas o significado dessa palavra é agir com o coração, né? A gente fala sobre a coragem como uma ausência de medo, como se fosse um oposto do sentimento de medo. E às vezes a gente tem dificuldade de exercer essa coragem, os pais têm dificuldade nisso por não saberem exatamente o que ela é, né? E coragem é você agir com o coração, é você ser autêntico, você buscar, né, ser quem você é, com um movimento constante de melhora, de aperfeiçoamento, mas acolhendo também quem você é, né? E por que pais precisam ser corajosos e exercitarem cada vez mais isso? Porque ser pai e mãe te confronta diariamente com coisas que vão te colocar diante daquilo que você é, né? Vão te colocar diante de sentimentos que não são muito agradáveis, tanto com relação a vocês, pais, como com relação aos filhos, né? E aí é muito importante que a gente já de início te diga que a coragem não é a ausência do medo, mas que eu sinto o medo, que é uma emoção instintiva que vai me avisar, me sinalizar quando tem alguma coisa de errado. Essa emoção que vai frear em alguns momentos, me impedindo de avançar e ir adiante de algumas situações, mas que quando ela não é regulada, quando ela é uma vivência que está ali em excesso por conta de traumas, por conta de crenças, aquilo ali me bloqueia. Seja bem-vindo. Me bloqueia aí avante, me bloqueia aí adiante. Quando o medo ele não é um medo comum, é um medo acima da média, ele me bloqueia, ele me paralisa. E aí eu fico sem poder exercer a coragem. Mas a coragem, como, né, a gente já falou aqui nos posts, é uma habilidade de vida. Como toda habilidade, ela pode ser desenvolvida, tá? Não é algo que uns têm e outros não têm, né? A questão é que uns aprenderam a exercer a coragem e outros ainda não. Outros ainda podem, por causa de ideias, achar que não é possível, mas sim é possível que todos sejam corajosos, né? Mas os pais, eles acabam, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre como me encorajar para que os filhos possam ser encorajados. Porque tudo que eu faço, o modo como eu ajo, vai sendo observado pelos filhos. Eles estão ali assistindo, né? Tem uma frase que fala que as crianças, elas são excelentes observadoras e péssimas intérpretes.
Então elas vão codificar a informação e muitas vezes essa informação, né, a partir de um padrão desencorajador, né, dos pais, ela vai ser internalizada, vai ser reproduzida. Às vezes ela ainda vai ser ali misturada com outras coisas. E aí essa criança ela vai observando, né, essa atitude de insegurança dos pais, essa atitude de, muitas vezes, uma dificuldade de iniciativa, né, justamente porque não está ajustado essa questão da coragem. Então aqui eu vou falar para você assim, o que seria coragem, o que não seria coragem, daí você já consegue entender como que você pode viver isso, tá? Porque existe uma ideia que é uma ideia que não é uma ideia verdadeira, não é uma ideia que tenha um efeito positivo e nem que a gente tenha que tomar como uma verdade de que para que você ser corajoso, para que você seja alguém que consegue fazer coisas, ser bem-sucedido, que você precisa dar conta de tudo, né, sendo pai, sendo mãe, principalmente as mães, né, elas lidam muito com essa ideia, que elas precisam dar conta de tudo. E que elas não podem ter falhas, né? A gente tem o costume de associar a coragem a um padrão, né, onde existe uma ausência de erros, tá? Então a gente vai começar a desmistificar por aí. Coragem não é isso. Quando eu ajo com coragem, eu já identifiquei, né, as minhas vulnerabilidades. A gente já falou aqui em alguns posts, inclusive, que pais precisam se autoconhecer para que eles possam lidar com os filhos de uma forma melhor. E aí a gente vai falar aqui hoje também, quando a gente continuar falando sobre coragem, porque tudo começa nos pais, né? Porque a gente precisa atuar nos pais para que a gente consiga mudar o comportamento dos filhos. Porque é ali onde está, muitas vezes, a raiz do problema. Então, a questão principal, né, para que eu consiga me encorajar, e hoje nessa primeira live eu vou falar desse relacionamento dos pais com eles mesmos, primeiramente, eu preciso, primeiramente, olhar para mim mesma com amorosidade e compaixão, tá? Porque o que acontece? Nós viemos de uma história de vida, todos nós tivemos uma história difícil, com questões, com feridas, né, que nós acabamos tendo situações na infância que nos feriram. E nós vamos levando isso para a nossa vida adulta, a nossa adolescência. E isso daí todos nós temos. Mas chega um momento da nossa vida, uns começam a ter um grau maior de consciência do que outros. A gente começa a entrar em contato com isso, né? Na criação dos filhos, e é muito comum que essas vulnerabilidades elas venham à tona constantemente. Alguma deficiência, alguma debilidade que eu tenho, né? O que antes, quando você não tinha filhos, você conseguia contornar de uma forma, quando você tem filhos, é de outra forma. E o que fazer com isso, né? Eu tenho que fugir disso, eu preciso lidar com isso, tá? Nós já vimos que nós, como seres humanos, nós temos falhas, nós temos coisas que são pontos altos e nós temos aí também atitudes que não são muito favoráveis. Se nós não encararmos isso num primeiro momento com amorosidade e compaixão, fica muito difícil desenvolver um encorajamento, né, com a gente e automaticamente passar isso para os filhos. Né? Porque, como eu já disse aqui, eles estão ali observando. Então, assim, a coragem já para a gente tirar essa ideia, né, de que eu sou perfeito, a gente talvez olhe para pessoas que já exercem esse padrão e pensa, nossa, talvez essa pessoa não erra, talvez essa pessoa não se sinta insegura. E isso não é verdade. Né? Quando eu me sinto alguém, eu entro em contato com aquilo que eu sou, com as minhas emoções, por mais que eu sinta vergonha ou censura, e eu consigo transformar isso no sentido de aceitar. E mesmo tendo todas essas questões, né, conseguir exercer o auto-amor, aceitar quem eu sou e vou em busca de me tornar uma melhor versão de mim mesmo, né? Então, isso sim é coragem, quando eu me aceito como eu sou e faço aí um movimento de me transformar em alguém melhor. Mas
se eu evito, né, certos confrontos e às vezes algumas coisas que a gente também já trouxe aqui, como idealizar uma coisa que eu não sou, me culpar, né, excessivamente. Isso tudo vem para maquiar, para mascarar, né, essa visão que eu preciso ter de mim mesmo como uma pessoa que tem erros e acertos, mas que pode, com erros e acertos, ser sim uma pessoa corajosa, tá? Então até aqui tá dando para vocês entenderem que coragem nada tem a ver com não errar, não falhar, né, não ser perfeito. A coragem está ligada justamente a eu reconhecer, né, que eu sou o que sou e caminhar, né, disposto, né, a me tornar uma pessoa diferente daquilo que eu sou. Né, estar disposto a ir para frente com todas as questões que eu tenho, né? Muitos pais se sentem desencorajados porque eles se sentem inferiores, se sentem como se não fossem capacitados para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, porque eles acabam entrando em contato com alguma questão que eles têm. E isso acaba gerando conflitos, né? Então, para que você seja corajoso, você precisa primeiramente se aceitar e praticar a autocompaixão, né? Esse é o primeiro passo. Porque aí você consegue se incentivar, você consegue se permitir errar, você consegue promover a você mesmo um ambiente interno de encorajamento. E aí, para que o outro receba isso, é muito mais fácil. Quando eu aprendi a praticar esse encorajamento comigo, quando eu primeiramente me acolho, né? Porque assim, se eu consigo me acolher e entender que o fato de eu ser pai ou mãe não me isenta de errar, porque eu sou uma pessoa, fica também muito mais fácil eu encarar de uma forma mais natural os erros que os filhos cometem. Porque eles vão errar e eu preciso entender que eu sou uma peça-chave, né? Quando eles cometerem erros, ao invés de eu criticar e censurar, eu preciso fazer aquilo que eu já faço comigo, que é acolhê-los. Mas se eu não me acolho, se eu não me sinto, né, à vontade comigo, no sentido de como eu me relaciono com os meus erros, então também quando eu for, né, passar isso adiante, esse mesmo padrão de encorajamento ou desencorajamento vai ser aquilo que eu vou passar, né? A gente passa isso pelo exemplo. Isso é por cenas, por imagens, não é só por aquilo que a gente fala. Tá claro para vocês até aqui? Quem está aqui comigo na live, né? A gente está falando sobre coragem, sobre o significado dessa palavra, sobre o que na verdade é preciso para exercer coragem, né? A coragem não é a ausência do medo, não é a ausência de falhas, mas é esse movimento de aperfeiçoamento constante, né? Às vezes as vozes vêm para tentar nos desfocar. Ah, mas você ainda erra nisso, mas você ainda falha naquilo. Será que você é uma boa mãe? Será que você é um bom pai? Olha as coisas que você faz, às vezes até te lembrando das coisas que o seu pai e a sua mãe faziam, que você também acaba reproduzindo justamente porque precisa passar por esse caminho de melhora e aperfeiçoamento. Então a gente precisa entender que é basicamente assim: se deu medo, vai com medo mesmo. Se aquilo faz sentido para você, se aquilo é algo que você quer, né? Eu falo assim, se der medo, vai com medo, mas é também importante a gente avaliar até que ponto algo faz sentido. Se faz sentido, se deu medo, se bateu uma insegurança, vai com medo, né? E é essa caminhada que os pais precisam trilhar, né? Desse autoacolhimento, dessa autocompaixão, dessa autoaceitação, né? Porque assim, nós não deixamos de ser humanos quando nos tornamos pai ou mãe. Na verdade, como eu falei, essa condição ressalta mais ainda as nossas vulnerabilidades, né? Então, você vê que ao invés de nos acolhermos mais, o que pode acontecer é que nos cobramos mais, nos criticamos mais, quando na verdade é nesse momento em que a gente mais precisa, né? A gente precisa mais ainda desse autoacolhimento, dessa compreensão de que nós estamos, como antes, nessa condição, né, de pessoas que em algum momento vão falhar e que precisam
não ficar, né, tão fixados nisso, em que nós erramos. Ser corajoso é você agir conforme aquilo que você está sendo impelido, né, e você bancar aquilo que você tem ainda de deficiência. E não, isso não impedir você de ir para frente, de ir para diante, né, você não se curvar porque você se condena em alguma coisa que você já tenha feito, mas é você manter os olhos fixos para frente. Isso é coragem. É quando você aprende a lidar melhor com essa parte de erros e acertos. Dúvidas? Quem está aqui comigo? Vocês já sabiam que coragem era isso, que derivava, né, dessa junção de coragem é coração e agem é de agir, né? Porque a gente tem muitas associações para essa palavra coragem. E diz aqui, vocês que estão assistindo, posta aqui nos comentários o que vocês acham. Coragem, né? Vocês sabiam que coragem era agir com o coração? E muitas vezes a gente vai suprimindo, né, aquilo que a gente sente, justamente porque nós não nos vemos com essa amorosidade, né? Nós não nos vemos com esse valor que a gente precisa se dar. E muitas vezes esse desvalor que a gente direciona a nós mesmos acaba contribuindo para que nós não nos encorajemos, né? A gente precisa muito da palavra do outro, a gente precisa muito do incentivo do outro. Quando assim, isso depende muito da gente, nós podemos fazer isso. Nós podemos nos oferecer palavras de encorajamento, nós podemos nos direcionar um olhar de encorajamento para a gente, para aquilo que a gente está ali fazendo, para aquela situação que a gente está vivendo, né? Só que a gente fica muito esperando isso de pessoas. E sendo que a coisa é com você. E quando a gente fala de pais e filhos, isso precisa e pode acontecer, né? Como eu falei, nesse processo de se auto-encorajar, de se auto-acolher, de ter a compaixão devida com aquilo que você faz, com os momentos em que você erra. E você vai repetir isso, né? Poxa, mas aí você pode estar pensando, mas eu entrei nessa live achando que você ia me falar que para me encorajar eu tinha que, de repente, agir dessa forma, agir de outra forma. E você está aqui me dizendo que eu preciso simplesmente aceitar que eu erro? Sim, é isso. Porque aí você dá o direito de você ser você mesmo, né? Não é você se conformar com essa condição, mas é você abraçar as suas questões com amorosidade, como eu falei, e só assim você pode mudar esse padrão para outro padrão, que seja um padrão de fato encorajador. E aí a Luciana está aqui. Passei muito tempo sem saber ter encorajamento. Sim, muitas pessoas não conseguem, Lu, exercer a coragem, como eu falei, porque elas não entenderam ainda que a coragem, como eu também falei, não é a ausência do medo. Elas não entenderam que para elas serem corajosas, elas não precisam ser perfeitas, elas precisam justamente reconhecer essas imperfeições e se dar o direito de errar, né? E muitas pessoas, como você, ainda não sabem exercer esse encorajamento. Elas acabam olhando, né, como a gente ouve, né, que a grama do vizinho parece que é mais verde. E na verdade não é. Mas as pessoas elas aprenderam a pegar, né, toda aquela bagagem, aquelas coisas e irem para a luta, né? E olhar, né, não todas, mas algumas pessoas elas aprenderam a se relacionar com elas mesmas de uma forma mais leve, né? Não se punindo tanto, não se condenando. Esse é um padrão de encorajamento, é o modo como eu me relaciono com quem eu sou, com o fato de que eu vou errar. E os filhos estão atentamente observando isso. E eles vão repetir esse padrão. Eles vão, quando você, sem, né, exercitar essa mudança, essa transição para um padrão encorajador, se ele percebe que você se culpa excessivamente, que você se condena, que você não se perdoa quando você erra, né? Isso é automático. Ele vai aprender a exercitar esse padrão também.
De modo que quando você aprende a se acolher com essa amorosidade, como eu falei, com essa autocompaixão, ele também vai fazer a mesma coisa. Por isso que é importante que os pais mudem o seu comportamento, né? E muitas vezes não há mudança no comportamento dos filhos se não houver primeiramente mudança no comportamento dos pais. E para pais entenderem isso, às vezes, é um pouco desafiador, porque isso envolve que eles olhem primeiramente para eles. Por isso que essa primeira live eu achei pertinente que nós falássemos primeiro do encorajamento dos pais, desse auto-encorajamento, porque é a chave para que essa primeira educação aconteça, né? Educação emocional, como a gente aprendeu que existe uma corregulação e depois a regulação, né? Eu sou corregulado, né, por aquele que me ajuda a administrar as minhas emoções através dele, da mãe, do pai. Eu olho o modo como ele gerencia as emoções e eu vou absorver esse mesmo padrão e depois eu vou me autorregular quando eu crescer, né? E muitas vezes usando os mesmos elementos que eu vi que os meus pais usavam. Então, se eles gritavam, eu vou gritar, né? A tendência é que aconteça isso. Se eles eram muito, se cobravam muito, eu tendo a me cobrar, né? Se eles se abandonavam, eu tendo a me abandonar. Então, assim, primeiro a gente precisa mexer nessa parte, né, desse encorajamento. Mas hoje, né, você colocou aqui, passei muito tempo sem saber ter encorajamento. Hoje você entende melhor como que se faz esse movimento para se auto-encorajar? O que você acha? Me manda aí. Quando a gente entende que... porque a gente cria um caminho longo, quando na verdade é um processo, mas a gente tem uma sensação, né, quando a gente fala de coragem, de algo assim inatingível, né, de algo que fica distante. Né? E quando a gente fala aqui para vocês que vocês precisam apenas aprender a se relacionar melhor com os erros e com as culpas de vocês, né? Aceitando que vocês erram, aceitando a natureza de vocês, eu acho que fica mais humano, né? Fica a ideia que é mais acessível viver essa coragem, não? Do que quando a gente pensa que, de repente, para eu ser corajoso, para eu ser corajosa, eu tenho que, sei lá, né, daquela ideia de que eu tenho que ostentar uma imagem imbatível. E não é nada disso, tá? Por isso que as pessoas não conseguem, né? Elas acabam nem saindo da onde elas estão, dessa zona de conforto, ou elas acabam maquiando, como eu falei, elas acabam mascarando quem elas são, sendo que não precisa disso. Quando você aceita quem você é, na verdade, você se sente mais livre, é libertador. Você aceitar quem você é e se acolher. Eu sou uma pessoa, né? Porque o adulto, sendo pai ou mãe, tem aquela coisa assim, mas eu não posso reconhecer isso. Você, na verdade, deve. Isso torna as coisas mais tranquilas. Quando eu aceito que eu sou assim, que eu erro, eu me sinto livre para buscar ser essa versão melhor, né, de mim mesmo. Mas quando eu tento maquiar, quando eu tento fugir, eu preciso usar um monte de subterfúgios, né? E aí é muito pesado, porque a coragem parece de fato distante. Sim, hoje eu tenho coragem e decisões para tomar. Sim, porque você entende que você vai errar, né? Você vai errar. O que é a coragem? A coragem, como a gente acabou de falar, não é a ausência do medo. A coragem não é você nunca falhar, mas é você dar lugar àquilo que você quer buscar, acolhendo aquilo que você é, com os seus erros, com os seus acertos, com tudo que você tem, e buscando ser essa pessoa melhor a cada dia. Vocês conseguiram entender o conceito de coragem? O que é, né, essa palavra? Ter menos medo, né? Porque às vezes o medo é o próprio, né, de exercer a coragem mesmo. Tenho medo de me colocar como essa pessoa, e a sensação que dá é que vai desmoronar tudo quando eu tiver ali a primeira falha. E, gente, não é nada disso. A gente pode ser corajoso. Você falhar não vai te tirar dessa condição. Pelo contrário, quando eu entendo que eu vou, né, em algum momento cometer esses deslizes, e eu me relaciono assim em paz com isso. Você tinha muito medo de quê? De ter coragem? De se assumir uma pessoa corajosa?
A pessoa corajosa não é uma pessoa que não sente medo, né? Você tinha medo de se autodenominar como alguém corajosa? É isso? Fala aqui pra mim. Tá bom, gente? Então é importante a gente entender essas coisas para que a gente possa exercer a coragem no sentido real da palavra. Né? Não naquilo que nos explicaram, ou naquilo que a gente achava que era. E por isso, como eu falei, é tão difícil. A gente acaba, eu vou me contentar aqui com esse pouquinho, porque é isso mesmo, ela falou, não é? Porque você tinha uma ideia da coragem dentro daquilo que ela não é. Então, essa live é para te esclarecer sobre o que é você ser corajosa, né? Mães, pais vão ser desafiados diariamente, vão ser confrontados diariamente com o que eles são, né? E aí eu te convido a ter esse olhar que mais acolhedor com relação a você, pai, mãe, que tem se esforçado diariamente para dar o melhor de si, que tem sido aí um guerreiro, né? Que tem driblado os desafios da rotina, os desafios que você se vê diante deles emocionalmente falando, por conta das emoções que você tem, e para que você se acolha mais. Então, essa primeira live é um convite ao autoacolhimento que eu deixo aqui para vocês. Dúvidas desse tema de hoje? Como me encorajar para educar os filhos? Eu preciso ser alguém que tem autocompaixão, alguém que evolui, porque entendi que só assim eu posso ser alguém melhor, quando eu me aceito do jeito que eu sou. E não busco aí ser alguém que eu não sou, mas aceito que essas arestas possam ser aparadas, mas sem tentar manter uma imagem que não corresponde àquilo que eu sou. Eu entro em contato com a minha essência e me permito mudar, mas primeiramente eu tenho que praticar essa aceitação de mim mesmo. Tá bom? É isso, gente. Acho que a gente vai se encaminhando para o final. Só, na verdade, o final dessa live, mas o início dessa série de lives que a gente tem aqui. Amanhã a gente tem novamente, às 12h12 aqui, a gente vai falar sobre como lidar com os desafios de comportamento dos meus filhos. Essa primeira live eu falei sobre como me encorajar para encorajar os filhos. E na segunda live, né, de amanhã, mesmo horário, a gente vai falar sobre como lidar com os desafios de comportamento, que é o mau comportamento, né? Que aí a gente também vai explicar aqui o que é o mau comportamento, o que está por detrás dele, por que para os pais é tão difícil resolver essa questão do mau comportamento, tá? E aí a gente vai amanhã para a nossa segunda live. Então eu te convido, como eu falei, as lives não vão ficar gravadas, então quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, eu não sei como que vai ficar, né? As pessoas que estão no grupo da imersão vão receber os materiais de apoio. O resumo dessa live já vai ser colocado daqui a pouquinho lá. E gratidão por vocês que estão aqui comigo, por quem, né, vão curtir aqui os comentários. Luciana sempre ativa nas lives, aprendendo, porque o conhecimento é uma forma da gente avançar e evoluir, né? Quem entendeu isso, vai bem. E aí eu me despeço de vocês, então. É mais uma tarde onde a gente trouxe aqui muitos compartilhamentos com relação à parentalidade. Amanhã a gente vai continuar e sexta a gente tem ainda aquecimento para a nossa imersão. Você que ainda não está no grupo, me chama aqui para que eu possa te incluir lá no grupo da imersão, tá bom? Um beijo, pessoal, para quem passou por aqui. Obrigada pela presença. Nos vemos amanhã, então, no nosso próximo encontro. Um beijo e até lá.